Olá, você, tudo pronto para a gente começar o nosso curso de resolução de questão de VUNESP 2019? Muito bem. Então é o seguinte, a gente vai começar com a parte de interpretação de texto. E a minha orientação é que você, se você não fez isso ainda, que você faça o seguinte, quando você for resolver essas questões, você primeiro lê as questões para depois ler o texto. Por quê? Porque assim, quando você for ler o texto, você faz essa leitura focada na resposta das questões que foram feitas naquela prova que você está resolvendo. Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que normalmente a pessoa lê o texto, chega ao final dele e fala assim, nossa, quanta informação, não vou conseguir mais lembrar o que está escrito aqui. Percebe? Então, para que você não se perca e para que você ganhe tempo, porque o tempo na resolução de questão, na resolução da prova, é uma coisa muito importante. Não é? E você já pode medir o seu tempo, quanto você gasta em cada questão, em cada matéria, antes da prova, não é? Daí o interessante dessas aulas aqui, de você já começar a medir seu tempo, começar a entender como você resolve as questões, tudo isso dentro de um planner, né? Olha que coisa chique. E aí, veja, essa coisa de você ler primeiro as questões e depois o texto já vai fazer você ganhar bastante tempo. Então, esse é o primeiro movimento importante que eu vou fazer com você aqui, inclusive na aula, tá? Como se você estivesse resolvendo sozinho ou sozinha. Outra coisa também tão importante quanto o que eu falei até aqui é, na leitura do texto, você, para cada parágrafo, ter a preocupação de tirar dele ou de reconhecer em cada um deles a informação ou as informações que você considerar mais importante. Aí você fala assim, mas Lu, se eu considerar as informações mais importantes que são para mim, eu não vou ler o texto. Mas não é assim. Vamos lembrar o seguinte, quando nós estamos lendo um texto, é muito importante que nós não coloquemos a nossa opinião ali. Não é o nosso modo de pensar que interessa. O seu foco é, vamos entender aonde o autor do texto quer chegar. Então, a gente tem que prestar bastante atenção ao que ele está dizendo, procurando pegar ali as informações mais importantes, como se você estivesse resumindo o parágrafo. E a partir do momento que você leu o primeiro, não é? Você pegou as informações mais importantes, grifou, você vai para o segundo, faz a mesma coisa e procura ver a relação entre os dois. Porque assim, quando você termina de ler o texto, você não fica com aquela sensação assim, nossa, eu li, não li mais nada. Não, você vai saber exatamente, não é, o que o texto disse. Vamos ver como fica isso na prática? Então, vamos lá. Ó, eu vou pôr aqui para você o material, está aí o texto. O que eu fiz? Eu fui reproduzindo o texto para você, não é? Eu fui reproduzindo esse texto, e na sequência eu ponho a questão. Depois eu reproduzo o texto de novo, tá? Para ficar mais fácil a nossa correção. Mas vamos lá. Vamos fazer aquilo que eu propus para você. A gente tem o autor do texto apresenta uma reflexão sobre. Então observe que você vai ter que ler o texto entendendo que o autor do texto, porque isso já está sendo afirmado no enunciado, que o autor do texto apresentou aí uma reflexão. E você tem que saber sobre qual assunto, sobre o que ele está fazendo uma reflexão. Então, é como se, vamos pensar assim, num primeiro momento, como a gente não lê os itens, você tem que pensar no enunciado para entender o que o examinador quer de você na leitura do texto. Lembra disso? Então, basicamente, ele quer a informação mais importante do texto. Porque qual a reflexão que o autor fez nesse texto? Então, é sobre o que o texto fala. Aí vem a segunda questão, não lê o texto ainda. Você vai ler a segunda questão e a segunda questão diz o seguinte para a gente no enunciado. A previsão do autor, então ele já está afirmando para a gente que o autor fez naquele texto uma previsão, ele está prevendo, ele está entendendo que alguma coisa pode acontecer, certo? Tá. Então, a previsão do autor sobre o surgimento constante de novas tecnologias eletrônicas. Perceba, o que o autor prevê com o surgimento constante de novas tecnologias eletrônicas. O que esse surgimento dessas novas tecnologias pode trazer para a gente de acordo com essa previsão dele, tudo bem? Tá. Daí, essa previsão aponta como uma das consequências desse processo de surgimento constante de novas tecnologias. Então, que previsão que o autor faz
como uma consequência, uma das consequências sobre o surgimento constante de novas tecnologias. Beleza? Então, é uma reflexão, uma previsão, né, de consequência. E aqui você tem esse trechinho do texto que a gente já colocou aí para facilitar. E o comando da questão mesmo está aqui, onde eu fiz essa bolinha aí, ó. A expressão destacada na frase, e não havia motivo para aquele apêndice boboca, no primeiro parágrafo, se refere a quê? Quando uma questão de texto vem, né, uma questão sobre o texto vem assim, tal palavra se refere a qual outra, é uma questão que a gente diz que faz parte do assunto de coesão. Então, se você já fez uma teoria sobre interpretação de textos, você vai ver, não é, que nessa teoria o professor explicou para você sobre coesão textual, ou seja, como que as partes dos textos estão relacionadas por meio do vocabulário ou por meio das conexões que nós temos na nossa língua, como é o caso das preposições, das conjunções, dos pronomes relativos, dos pronomes de modo geral, não é, que fazem referência a elementos que já foram citados no texto, principalmente. Então, isso é o que mais cai na sua prova, são os elementos da coesão, tá? Então, a gente tem que saber, essa expressão apêndice boboca se refere a que palavra colocada no texto, certo? Como você pode ver, ó, o nome berinjela, físico, ao Rio de Janeiro, a meu amigo ou a dono. Então, na leitura do texto, a gente vai descobrir. Então, a gente tem que saber o apêndice boboca, não é? A que ele se refere. Qual é a previsão, não é? De consequência que o autor faz sobre o surgimento constante de novas tecnologias eletrônicas e qual é a reflexão que ele apresenta no texto, não é isso? Ótimo, porque agora a gente vai fazer a leitura do texto do jeito que eu falei para você, porque a gente vai ver isso na prática, para você depois treinar sozinho ou sozinha, não é? E a gente resolve as questões. Então, vamos lá. Espera aí, pronto. Ó, então, a gente tem o seguinte. Meu amigo Daniel... Ah, aqui, uma coisa importante, a gente tem o título, Fim do Mundo Físico. Fim do mundo físico, vamos entender, ele está falando sobre um mundo físico, se o mundo já é físico, né? Bem, por isso que físico deve estar destacado aí com essa aspa simples, né? E aí vem fim do mundo físico. Então, vamos entender que quando aparece um título no texto, esse título é o nome do texto, não é? Título é nome do texto. Essa informação que eu estou dando, lembrando você, é importante pelo seguinte... Quando o texto apresenta um título, né, quando o examinador coloca o título do texto aí para a gente tem que fazer assim, ó. A gente vai ler o texto para buscar entender o título. Por quê? Porque o título já é o resumo dele. Se é o nome do texto, você tem aí a informação mais importante que o autor do texto quer dar. Repare que quando a gente fazia a redação na escola, né, e que a professora exigia um título da gente, a gente não fazia isso. Aliás, a orientação é, primeiro você escreve o texto, aí você vai ver que título que você vai pôr, o que vai chamar a atenção, não é, do leitor, porque ele vai ter que ter a atenção dele chamada para ele ficar interessado em ler o seu texto por causa do seu título. O seu título tem que chamar a atenção, porque ele vai, na verdade, esse título, ele vai trazer para o leitor o entendimento do texto. Então, pense nisso, não é? Pense nisso. Se é o fim do mundo físico, ele está falando de um mundo físico que está no final. Aí você fala, mas o mundo é físico. Então, a gente tem que ler o texto para entender por que ele fala mundo físico como se fosse uma redundância. Não é a mesma coisa que falar fogo quente? É a mesma coisa, fogo quente. Fogo só pode ser quente e o mundo só pode ser físico. Certo? Mas aí ele diz, além de mundo físico, que esse mundo físico está no fim. Então, a gente vai ler o texto para entender esse ponto de vista dele. Combinado? Então, tá aí. A gente tem assim, meu amigo Daniel Chomsky, dono do Sebo Berinjela no Rio de Janeiro, surpreendeu-se outro dia, usando uma expressão que em anos de trato com livros nunca lhe ocorrera pronunciar. Então, para aí. O texto está falando do amigo do autor, que é o Daniel, que ele é dono desse Sebo Berinjela. Observe a grafia, é sempre bom, vai ajudando a gente. Sebo com S é porque é aquele lugar onde vende coisa antiga, especialmente livro. Berinjela é com J, não é com G, né? Eu adoro pensar na berinjela, porque, gente, a gente vê tanto livro, até livro de nutrição, que vem berinjela com G. Não pode, é com J. Esse sebo fica no Rio de Janeiro, ok.
Mas veja que até aqui você não tem as informações mais importantes desse parágrafo, você tem uma apresentação do texto. Ele está falando que o amigo dele, que é dono desse sebo, que mora no Rio de Janeiro, surpreendeu-se, o amigo se surpreendeu outro dia usando uma expressão que em anos de trato com livros nunca lhe ocorrera pronunciar. Ou seja, ele trabalha com livro faz muitos anos. Olha lá, o fato de eu estar marcando isso para você aí já está me fazendo, como leitora, perceber as informações mais importantes do parágrafo, concorda? Porque eu estou entendendo que o amigo dele se surpreendeu com uma expressão que ele nunca usou em anos de trato com livros, que é a expressão livro físico. Aí você pensa assim, por que ele estranhou? É porque livro, assim como o mundo, é físico. Não é isso? Olha lá. Então, vamos lá, vamos continuar. E caiu em si no ato. Por que livro físico, se até então todos os livros que haviam passado por suas mãos eram apenas livros? Ou seja, a gente não precisava dizer livro físico. Porque os livros, por si sós, eles já são objetos físicos. É o que eu falei, como falar fogo quente, não é? Então, é isso que ele quer dizer. É isso que o André, aliás, desculpa, que o Daniel Chomsky pensou, por que a gente está falando do livro físico se o livro sempre foi físico, não é? E não havia, olha lá na continuidade, não havia motivo para aquele apêndice boboca. Opa, a gente tem que resolver uma questão que esclareça o que significa apêndice boboca. A que palavra ou a que elemento do texto apêndice boboca corresponde, não é isso? Então, quando ele fala para aquele apêndice boboca, ele está dizendo que ele já falou desse apêndice boboca. Qual é? Veja, o que esse primeiro parágrafo está dizendo para a gente? Que o amigo do autor, o Daniel, se surpreendeu falando um livro físico, que livro físico sempre, aliás, que livro sempre foi físico. Então, para que aquele apêndice boboca, ou seja, para que falar que o livro é físico, se os livros sempre foram físicos? Perceba que o que eu circulei aí traduz para a gente, ou resume para a gente, o conteúdo do primeiro parágrafo. E a gente já sabe que apêndice boboca é esse adjetivo físico que nós estamos dando para os objetos livros que sempre foram físicos, certo? Então, a gente já tem a resposta da terceira questão. Beleza? Muito bem. Aí vem lá. É claro que Daniel sabe a resposta e eu também. Olha lá, é claro que Daniel sabe a resposta e eu também. Então, essa é a relação do segundo parágrafo com o primeiro. Por que ele está falando de resposta? Porque o amigo dele fez uma pergunta. Por que a gente está falando livro físico? Para que esse apêndice boboca para livro, se livro sempre foi físico? É como falar fogo quente, né? Pensar, mas é claro que o fogo é quente, o fogo sempre é quente, sempre foi quente, entendeu? Então, é esse o questionamento para essa pergunta. Portanto, essa ligação que está feita aí para os dois parágrafos, não é? Diz respeito a essa pergunta feita por André. Muito bem. De algum tempo para cá, as pessoas têm falado de livro físico para diferenciá-lo do livro que, a poder de 2 ou 3 cliques, sai de um lugar não sabido do cyberespaço. Deixa eu me grifar isso. Por quê? Porque, veja bem, o primeiro parágrafo fala sobre a expressão livro físico e o questionamento do André, não é? Muito bem. Aí a gente percebe que o André faz um questionamento e o segundo parágrafo mostra o seguinte, que apesar de o André ter feito essa pergunta, esse questionamento, ele sabe a resposta. Que é para diferenciar o livro que a gente está acostumado a usar. Estou procurando um livro aqui para mostrar para você, né? Então, você tem um livro físico, daquele livro ali, não é? Estou mostrando para você o texto. Daquele livro que sai do cyberespaço. É para fazer a diferença do livro físico do livro que sai do cyberespaço. E desembarca numa tabuleta eletrônica chamada, em português, castiço de tablet. Vou grifar para você aí enquanto você está me vendo aqui. Olha lá, certo? Que é o e-book ou livro eletrônico que se lê mais com os dedos do que com os olhos. Então, é isso. Veja, a resposta é essa. A gente fala livro físico para fazer a diferença com o livro eletrônico ou também chamado livro, aliás, e-book. Percebe que eu já resumi o parágrafo aí? Os dois, né? A gente já está entendendo. Percebe a evolução do texto, como vai ficando clara para a gente, simples,
não é? Aí continua lendo aí comigo, ó. Considerando-se que o livro físico de papel existe há cerca de 1.500 anos, ele deveria ter o direito de continuar sendo apenas e somente livro, não? Mas não é o que acontece. Então, deixa eu sair de cena aí para a gente continuar lendo o texto. Veja que esse... O que eu fiz aqui? Mas vamos lá. Que esse final aqui... Que esse finalzinho aqui do parágrafo diz, mas isso não acontece. Então, veja que ele faz aí para a gente já uma relação com o terceiro parágrafo. Por quê? Porque ele fala que o livro, que é de papel, não é, deveria ter o direito de ser chamado apenas de livro. Mas isso não acontece. Então, quando ele põe esse mas, ele já está mostrando para a gente por que o livro não é chamado de livro apenas, tem que ser livro físico, não é? Ele chama a nossa atenção para isso. E repare, então, o que vai acontecer agora no terceiro parágrafo. O mesmo está acontecendo com o CD, o disco físico, que, ironicamente, passou a se chamar assim pelo processo de extinção física. Opa, olha o que a gente tem que perceber agora, presta atenção. Por que está sendo chamado de extinção física? Por quê? A mesma coisa que acontece com o livro que passou a ser chamado de físico, o CD também passou a ser chamado de disco físico, certo? Por causa do quê? Por causa do processo de extinção física. E a gente faz a relação, então, com o título. Fim do mundo físico é isso, é porque muita coisa está passando para o mundo virtual. Percebeu? Por que a gente tem que pensar isso? Porque o livro agora é o livro eletrônico. Você tem o livro físico, mas tem o livro eletrônico. Você tem o CD, mas tem também, não é, aquele que não é mais físico. Então, o CD é chamado disco físico, certo? Para fazer a diferença com o virtual, certo? Por causa da extinção física. E veja a continuidade do parágrafo. Em contraposição à música, que também sai de qualquer lugar e nos entra pelas orelhas, quase sem depender de intermediário, porque a gente não precisa mais de CD, não é? Porque a música agora vem do cyberespaço. Por isso que é extinção física, por isso que o título do livro é Fim do Mundo Físico. Daqui a pouco a gente não tem mais livro físico também, é isso que ele quer dizer, não é? E idem com o filme físico, o DVD. Então, veja, o DVD é chamado de filme físico agora, não é? Justamente porque está prestes a se tornar um objeto tão pré-histórico quanto uma mandíbula de pterodátilo. Então, observe que a gente tem, no nosso raciocínio agora, o texto como um todo. Se a gente vai procurando ler o texto com essa preocupação de entender a informação mais importante em cada parágrafo e como isso vai se apresentando, né, ao longo do texto, a gente já entendeu facilmente. Então, vamos pensar comigo, qual a reflexão do autor? Que o mundo físico está em extinção, pelo menos é o que a gente pode pensar até aqui, não é? Que o mundo físico, muitas coisas do mundo físico estão entrando em extinção porque eles estão passando a ser virtuais. Então, ele falou do DVD por causa do filme físico que sai agora lá do cyberespaço, vamos chamar assim. Não é? A música que também vem para os nossos ouvidos sem precisar do CD, certo? E o livro, que agora também é eletrônico, sempre sem que seja necessário que você leia, não é, o livro físico. Tudo bem? Então, ele está falando desse fim de mundo físico. Mas a gente tem mais coisa para ler do texto. Vamos ver o que ele está dizendo aqui? Veja. Há pouco vi pela primeira vez alguém pagando as compras com o celular num supermercado sem caixas. Agora ele está falando de uma outra coisa, de pagar compras. Mas ele continua falando o quê? Do fim do mundo físico. Não é verdade? Certo? Porque agora você paga as compras sem precisar dos caixas. É quase certo que em breve as últimas moças que ainda conservarem seus empregos serão chamadas de caixas físicas. Percebeu? É o fim do mundo físico. E o dinheiro físico também ameaça deixar de ser impresso tal número de pessoas que hoje pagam até uma bala Juquinha com o cartão. Certo? Então, aí a gente entendeu o título Fim do Mundo Físico.
ok? Fim do mundo físico. E é essa reflexão, então, que o autor está fazendo, certo? Pensando naquilo que o amigo dele disse, ou também refletiu, que é assim, por que falar livro físico, né? Para que esse apêndice boboca, não é isso? Muito bem, então agora vamos ler o finalzinho do texto que diz: imagino que um dia as pessoas físicas, tipo você e eu, também deixaremos de existir, mas isso é problema de vocês. Bem provavelmente ele seja velhinho, não é? Então vamos entender o seguinte, que a gente começa a perceber aí qual é a reflexão, não é? Que o autor traz para a gente dentro do texto dele, que é justamente, num primeiro momento, o fim do mundo físico mesmo, como o título diz. Então, vamos ler cada um dos itens? Bom, deixe-me sair daí para ficar fácil para você. Então, a gente tem assim, ó. O autor do texto apresenta uma reflexão. Letra A. A iminência do fim dos livros físicos devido à preferência dos mais jovens para a leitura em dispositivos eletrônicos. Observe o seguinte, a iminência é o que está para acontecer, certo? Está próximo de acontecer o fim dos livros físicos devido à preferência dos mais jovens. Então, observe o seguinte, quando a gente vai resolver uma questão de teste, então uma questão de prova, que é o nosso foco aqui, em especial uma questão de interpretação, é bom que nós nos lembremos do seguinte, que os examinadores se baseiam na teoria dos erros clássicos. Que teoria é essa? É aquela que diz para a gente o seguinte, que as alternativas são feitas a partir de 3 erros que as pessoas cometem muito ao responder uma questão. Então, o que o examinador faz? Ele se baseia nesses tipos de erros que as pessoas cometem para elaborar o item. Então, você pode ter um item cujo erro seja de extrapolação do texto. Observe. Aqui a gente tem a extrapolação porque o texto não fala que os mais jovens ou os mais velhos têm ou não preferência por leitura em dispositivos eletrônicos. Isso não foi falado no texto. Então, a gente pode pôr o seguinte, que esse item está errado. Por quê? Porque extrapolou o conteúdo do texto. O texto não mencionou. Por mais que você fale assim, mas é verdade, os mais jovens preferem, mas isso é uma coisa que você pode até saber, pode até ser verdade, mas não é o que está no texto. Por isso que eu disse, a gente não pode misturar o que a gente sabe com aquilo que o texto está dizendo, certo? O primeiro grande passo para você começar a acertar questões é não deixar o seu pensamento, o seu conhecimento de mundo influenciar a informação, né, a mensagem do texto, certo? Outra coisa, além da extrapolação, os examinadores também vão colocar testes que apontem outros 2 erros clássicos que são o da contradição, aquele item que vai dizer o contrário do que está no texto, e também o erro da redução. O que é a redução? É o item trazer para a gente uma parte da informação que está no texto, mas é uma parte da informação que não corresponde com o todo apontado na questão. Veja, o autor do texto, ele não faz uma reflexão apenas sobre o fim dos livros físicos, ele faz uma reflexão acerca do fim do mundo físico, porque ele falou do fim dos livros físicos, falou também do CD, do DVD, não é? Do pagamento das compras, do dinheiro físico, enfim. Ele fala do fim do mundo físico e não apenas do fim dos livros físicos. Então, este trecho dos mais jovens é uma extrapolação. E esse aqui a gente pode dizer que trabalhou com a redução da informação. Nossa, Lu, mas ele tem os dois aspectos aí no mesmo item? Acontece às vezes, acabou de acontecer, e isso facilita para você visualizar por que esse item está errado, certo? E também para quando você estiver fazendo a questão, você ter essa percepção, tá bom? E facilita, inclusive, nossa correção, né? Para você saber exatamente como pensar na hora de corrigir os itens, tá certo? O item B diz o seguinte, que a reflexão do autor
é a dificuldade dos comerciantes mais antigos em se adaptar ao surgimento constante de novas tecnologias eletrônicas. Ele falou sobre dificuldade de comerciantes mais antigos? Não, não. Isso é uma extrapolação. O que ele fala é sobre o André, que é amigo do autor do texto, que pensa por que, ele está refletindo por que se fala livro físico se livro sempre foi físico. Tudo bem? C. A sua boa adaptação ao livro eletrônico e o consequente desprezo pelos livros físicos. Alguém falou de desprezar os livros físicos? Não. Isso é uma extrapolação, certo? Não, não é o desprezo. Muita gente compra livro físico ainda, a gente compra, certo? Outra coisa, a sua boa adaptação. Quem falou de boa adaptação a livro eletrônico? Também não se falou sobre isso. Esse item todo é de extrapolação, certo? De fato, esse ponto da extrapolação, ele é muito comum, certo? É o mais comum nas provas. Letra D. O autor faz uma reflexão sobre as consequências do alcance cada vez maior da substituição. Veja, de objetos, de modo geral físicos, pelos seus equivalentes em versão eletrônica. Aí sim, porque como na letra A ele fala só de livros, você tem uma redução. Agora, dos objetos, já que ele citou vários, aí sim ele faz essa reflexão, certo? E por que ele fala de consequências? Ora, porque ele fala que os objetos físicos tendem a desaparecer. Essa é uma consequência, não é isso? Então, você tem aí sim essa questão de consequências, não é? Então, veja, a gente pode falar inclusive eu posso citar para você que o texto acaba apresentando duas consequências. Sim, duas consequências que chamam muito a nossa atenção. Veja, as moças dos caixas tendem a desaparecer, não é isso? Então, uma das consequências é o desemprego, certo? Outra consequência é você ter agora que chamar o livro de livro físico ou dinheiro de dinheiro físico, por exemplo, quando dinheiro e livro, por exemplo, sempre foram físicos, assim como o CD e o DVD, percebeu? Então, agora uma nova adjetivação, aquele apêndice boboca a que o autor se refere. Então, a gente realmente pode considerar o item D como o item de resposta aí, que é essa reflexão que o autor faz, não é, no texto dele. O que está errado no item E? Vamos ver. Os benefícios para operadores de caixa, não tem benefício nenhum lá, porque vai até perder o emprego, não é? Então, olha lá, os benefícios para operadores de caixa de mercados com a substituição do dinheiro físico pelos cartões eletrônicos. Não se fala sobre os benefícios, você tem uma extrapolação, inclusive, a gente vai chamar de extrapolação porque essa informação não estava no texto. E a gente também pode dizer que é uma contradição, porque a tendência é de esses operadores perderem o seu emprego. Como a gente acabou de fazer a leitura do texto aqui, vamos direto para a questão de número 2. A previsão do autor sobre o surgimento constante de novas tecnologias eletrônicas aponta como uma das consequências. Eu já falei duas para você, não falei? Então, já vamos ler a questão, ó. O aumento da busca pela leitura. Existe aumento de busca pela leitura? Não, isso aqui é extrapolação. Não é? Aí o restante é só para enganar a gente, ó. Devido à facilidade de acesso propiciada pelos livros eletrônicos. Isso aqui também não está no texto, ok? Letra B. O tempo cada vez menor para essas tecnologias se tornarem obsoletas. E por acaso, alguém está falando no texto que essas tecnologias vão se tornar obsoletas? Não, está falando que o mundo físico vai se tornar obsoleto. Não é isso? Então, isso aí extrapolou geral. É só para fazer a confusão mental na pessoa. Na letra C, a gente tem a revalorização de antigas profissões. Isso aqui é total extrapolação. A gente acabou de ler o texto, eu fui bem minuciosa com você, ele não fala de revalorizar antigas profissões, isso aí nem passou perto do texto. Na letra D, o paradoxo existente. Paradoxo seria uma contradição existente ou a coexistência de coisas que são contraditórias, certo? Existente entre o aumento de oferta e a dificuldade da população para manusear essas tecnologias. Se você não sabia o que era paradoxo na sua prova, na resolução da questão, no mínimo você sabe que isso aqui, ó, é uma extrapolação, porque o texto não fala de dificuldade de manuseio das tecnologias.
certo? Portanto, a resposta só pode ser a letra E. A utilização desses recursos, que são as novas tecnologias, também para gradualmente substituir pessoas, porque vai substituir as moças dos caixas, no desempenho de atividades laborais, que laboral é de trabalho, certo? Ó, se você não sabia o que era paradoxo, eu vou dar uma dica para você. Quando você tiver que pensar no sentido de paradoxo, pensa no vivo morto, no zumbi especificamente, porque o zumbi, ele é um vivo morto. Por isso que eu falei, pensa no vivo morto. Pensa no zumbi, que é um vivo morto, e ele está vivo, apesar de morto. Não dá para você desmanchar isso. Então, é algo contraditório que existe ao mesmo tempo, tá bom? Fica a dica. E a gente ainda pode também resolver a terceira questão. Por quê? A gente já sabe que o autor está falando aí... Espera aí só um minutinho. A gente já sabe que o examinador, que o autor do texto fala que apêndice boboca é o adjetivo físico que a gente põe no livro, não é isso? Então, aí na questão 3 a gente tem assim, ao nome berinjela dado ao sebo do amigo? Não. Deixa-me sair daí da frente para você poder acompanhar comigo, né? Aí a gente tem na letra B o seguinte, afísico empregado para distinguir o livro de papel do eletrônico. Perfeito. É isso. Não é ao Rio de Janeiro, não é ao amigo, não é a palavra dono. Tá certo? Muito bem. Então, a gente conseguiu aqui fazer, assim, uma boa revisão. Dei para você algumas técnicas de leitura e de como resolver as questões de interpretação, tá certo? Para que você comece a usar isso quando você estiver praticando a resolução das questões, tá certo? Bom, até o nosso próximo encontro, porque a gente para por hora por aqui, tá certo? Até lá!